Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Francis, sou day trader profissional há 7 anos e agora vamos falar a respeito do caso Gabriel Pinotti. A Polícia Federal, como você pode ver no título deste vídeo, pediu à Justiça que Gabriel, continuasse preso, mas a Justiça negou esse pedido e agora ele está solto provisoriamente. Como será que fica a situação das pessoas que foram lesadas pelo fundo de investimento que ele criou, né, sem ter a autorização necessária, as credenciais necessárias para isso? Então, essa reportagem aqui do G1, ela explica um pouquinho melhor a situação que está acontecendo com o Gabriel Pinotti, e também eu vou mostrar para vocês como é fácil a mídia manipular você, né, para colocar na sua mente a desconfiança sobre o day trade, sobre o investimento e como é fácil enganar as pessoas, né? Antes de mais nada, também quero pedir o seu like, deixa seu like aí também. E se você não concorda ou não concordou com alguma coisa que eu disse nesse vídeo ou no outro, deixa também nos comentários aí também, né? Lembrando que muita gente, né, acaba que não sabendo interpretar as coisas que a gente fala e também acabam cometendo as mesmas falácias que essa reportagem aqui do G1 vai cometer, né? Que são falácias bem comuns em debates. Então a gente tem que ter um pouquinho de perspicácia, né, ao fazer a leitura das coisas e esperar sempre os fatos acontecerem, né, para a gente ter todo um contexto para a gente falar a respeito de algo, né? O meu no vídeo anterior a respeito do Gabriel Pinotti foi totalmente imparcial. Eu não estou defendendo ele, né? Muito menos acusando ele, né? Porque a gente não tem acesso ao inquérito principal, a gente só tem as acusações que estão disponíveis na internet, né? Se você entrar no Jus Brasil, tem lá as causas que estão pedindo, né? Os valores que estão pedindo, mas o inquérito em si a gente não tem acesso. Então o que a gente pode fazer aqui é informar você para não te desinformar. Como assim? Porque infelizmente a mídia ela mais desinforma do que informa. E eu vou provar isso para você neste vídeo. Vamos lá? Olha só. Então aqui a matéria ela já começa falando a respeito do Gabriel Pinotti. Influencer suspeito de golpes de 15 milhões com investimentos deixa cadeia uma semana após a prisão, né? Foi escrito aqui por Hélio de Carvalho, o repórter. Então ele fala que ele atraía investidores e usava o dinheiro deles para a manutenção de estilo de vida exorbitante e ostentador. Isso aqui, ó, é, como se diz, o argumento, tá? Dentro da matéria, esta é o que eles querem colocar na sua mente para ficar bem fixado isso, né? Então você tem a palavra influencer, aí você tem a palavra golpe, e daí você tem o fruto disso, manutenção de estilo de vida exorbitante e ostentador, né? Então você tem a pessoa, né, que é um influencer, você tem o golpe, que o que fez, né, o delito, e daí você tem o veredito, né, manutenção de estilo de vida exorbitante e ostentador. Então essa é a premissa que a gente chama dentro dos debates em si, em geral. Então vamos lá a matéria só para você ver como que a matéria ela é totalmente parcial, né? E ela passa a ideia de que todo e qualquer profissional que trabalha nessa área sempre tem como objetivo enganar as pessoas. E você percebe que isso é uma narrativa que hoje em dia é muito divergente dentro desse meio da internet, né? Quando acontece de estourar essas coisas, as pessoas só replicam e replicam essa mesma falácia, né? De que a pessoa só é lucrativa porque ela vende curso, ela só é lucrativa, só tem a vida, né, de ostentação, de meios, né, conforme fala ali, né, uma vida de estilo de vida exorbitante e ostentador, porque ela aplicou um golpe. Quando na verdade, né, pode ter sido isso também, mas não tudo. Esse é o detalhe. Vamos lá. Pode deixar a cadeia. A Polícia Federal confirmou que ele foi solto agora, né? Quinta-feira, dia 27, um pouco mais de uma semana depois de ter sido preso.
Ali fala do tema, né? Take profit, obter lucros em inglês. E fala que ali, ó, como a justiça negou o pedido da Polícia Federal para converter a prisão dele preventiva, né? Deixar ele preso até que se tenha o julgamento, essas coisas, ele foi colocado em liberdade provisória. Então ele vai responder em liberdade essa acusação, até porque, né, até onde eu levantei também, ele é réu primário aí, então não tem por que o cara ficar preso. Então ele vai responder isso aí em liberdade. Ele fala que a defesa não se pronunciou ainda até o momento, então a gente não tem o lado dele pra gente poder fazer a contrapartida aqui e colocar de fato, né, os fatos em si, do que fala a notícia, do que fala a Polícia Federal e do que fala a defesa de Gabriel Pinotti. Então ali fala, ó, aí eles começam a criar a narrativa. Como que era o esquema? Olha só, então, como que era o esquema que Gabriel Pinotti fazia? Aí eles colocam a falácia da autoridade, que eles passam a colocar aqui, né? De acordo com a Polícia Federal, viu a autoridade falando, né? Ao menos 50 pessoas foram alvo de golpe em 4 anos. Uma apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, né? Aponta que Gabriel Pinotti pode ter feito cerca de 200 vítimas e elas acumularam um prejuízo de cerca de 15 milhões. Então, como eu mencionei no outro vídeo, né, essas informações elas estavam um tanto quanto distorcidas. Por quê? Se achava em alguns lugares, né, um grupo que tinha 11 milhões, que detentia a maior parte, né, do patrimônio que ali foi levantado, e esse é o patrimônio que a gente tem até agora, de 15 milhões, né, e mais de 200 pessoas. Só que dessas 200 pessoas, 11, né, não, 30 pessoas detinham praticamente 75% do ativo em si, né, do fundo de investimento. 30 pessoas apenas de 200. Então, para mim, essa informação ela é uma falácia, tá? Ela não vai se sustentar por muito tempo aqui. Até porque eu não acredito, né, que, essa é a minha opinião pessoal, que realmente tenha sido 200 vítimas. Pode ter sido apenas as 30 lá que estão entrando com um processo, né, com o advogado lá, que juntas dá 11 milhões. O resto, né, provavelmente são pequenas pessoas com que aportaram valores muito menores, né? E juntas podem somar sim lá suas 200 vítimas, mas essa informação lá tá um tanto quanto distorcida dos fatos que eu tenho até o momento, né? Então eles aumentam para dizer que realmente como dá uma justificativa ainda maior do esquema, né? O influenciador responde, aí entra os crimes que ele cometeu. Crime financeiro, lavagem de dinheiro, exercício ilegal da atividade de assessor de investimento, sem autorização e crime contra a economia popular. Desses crimes, crime financeiro e lavagem de dinheiro, eu já descarto, e se você não entende um pouquinho de direito, eu aconselho você a pesquisar um pouquinho mais ou procurar um advogado, tá? Por crime financeiro e lavagem de dinheiro, dificilmente ele vai ser acusado e condenado a respeito disso. Agora, exercício ilegal de atividade de assessor de investimento, se ele não tem a credencial da CVM para fazer isso, e é grande chance de isso ser verdade, realmente ele fez algo muito errado e deve ser punido. Isso é um fato, tá? Deixo isso bem claro aqui. Por esse argumento de atividade de assessor de investimentos sem autorização, dificilmente ele vai escapar e ele vai receber uma multa bem grande com respeito a isso. Se vai ser preso, aí eu já não sei, né? Mas pode ser que ele não vá pra cadeia por causa disso. Há mais chance dele ir pra cadeia por causa de crime contra a economia popular, tá? Ou a famosa pirâmide, né? A maneira como ele fazia a gestão do fundo de investimento dele pode caracterizar uma pirâmide, mas não necessariamente. Se ele tiver um advogado bom, eu acho que pela justiça que nós temos aqui no Brasil, facilmente ele vai se safar da prisão, não de indenizar essas pessoas, né? Porque ele cometeu um crime, né? Porque se ele não tem a CVM, né? O certificado, né, da CVM, ele não poderia ter criado o fundo de investimento. Isso é fato. Então, quero deixar bem claro isso
no vídeo. Contra essa acusação, realmente tenho certeza que provavelmente ele vai ser condenado. E, né, contra crime contra a economia popular, talvez ainda teria que se analisar mais fatos, né, pelo que eu pesquisei. Aí ele fala que se ele é condenado, ele pode pegar 48 anos de prisão. Aí continua a narrativa, né, ó. Como os investidores eram atraídos, o que era prometido aos investidores, como o dinheiro das vítimas era usado. Era uma espécie de pirâmide financeira. Então, volta aqui, ó, de novo, ó. Pirâmide financeira, né? E o que o influencer alegava quando as vítimas reclamavam. Então, vamos lá ver agora os argumentos que a notícia coloca para fazer você acreditar que ele é culpado, né? E fazer você acreditar que qualquer tipo de investimento ou operar day trade lá no fundo é errado e você está cometendo teoricamente um crime se você fizer isso, né? Então ele fala: Gabriel Pinotti prometia lucros altos em pouco tempo com o objetivo de atrair investidores. Aqui a gente começa a ter algumas falácias e depois eu vou colocar no final eu vou colocar as falácias e daí vocês vão começar vão ler com mais calma depois dessa notícia que está na descrição do vídeo aí, o link, e vocês vão também perceber como que é muito fácil enganar as pessoas. Aí ele fala, ó, agora preste atenção nessa que tá em negrito aqui, ó. Ele prometia lucros altos em pouco tempo com o objetivo de atrair investidores. Beleza? Guarde isso na sua mente. Aí continua a narrativa. Para isso, ele divulgava nas redes sociais conteúdos supostamente educativos. Ele fala supostamente, então trazendo a incerteza sobre o que ele ensinava relacionados a day trade. O que é day trade? Aí fala: modalidade de investimento que envolve operações de compra e venda de ativos no mercado financeiro realizadas em um único dia. Além desse crime que ele estava cometendo, que é criar supostamente conteúdos educativos com respeito a day trade, ele vendia curso de investimentos. Olha só, né? Olha só que a narrativa aí que o João tá criando em cima do Gabriel Pinotti, né? Como se fosse crime o cara vender um curso e fazer vídeos a respeito de day trade. Viu só como tá colocando lá no teu subconsciente que isso é errado? Vamos lá. Em um vídeo postado, ele afirma que os alunos tiveram a vida mudada em apenas um ano, né? Aqui, né, foi de fato, nossa, né, exageraram demais. Até porque eu não acompanhei tanto tempo assim os vídeos do Gabriel Pinotti. Eu gostava, quando eu operava índice dólar, eu gostava de ver o panorama dele, né? E eu particularmente nunca vi ele falando a respeito, né, de você ter a vida mudada assim no curto prazo. Ele sempre falava que você tem que estudar bastante, que no longo prazo você conseguiria ser consistente. Mas, né, deixa aí pros alunos, né, do Gabriel Pinotti que estão assistindo esse vídeo aqui, comentar aqui embaixo também a respeito do que ele falava, até mesmo nas suas salas premiums, né, ou no seu grupo fechado, sobre o que ele realmente ensinava, o que ele realmente pregava com respeito ao que ele ensinava lá no YouTube dele, né? Então aqui a gente vai ver que aqui você já viu que tem bastante coisa errada na reportagem a respeito dele, porque até onde eu sei, né, não é crime você fazer vídeos divulgando na internet a respeito de day trades, estudos, essas coisas, né? E também não é errado você vender um curso. Vamos lá. O que era prometido aos investidores? Aqui também você vai ficar de cara com o que os caras falam aqui, ó. Aí vem de volta uma outra falácia que depois vocês vão ver, tá aqui, ó. Falácias argumentativas. Já vamos entrar nisso aqui. O delegado da Polícia Federal explica que a estratégia do influenciador era prometer rendimentos mais abaixo do que os golpistas prometiam antigamente para causar a sensação aos investidores de um investimento bom e ao mesmo tempo possível. Ali eles usam daí a fala do delegado, que diz: a pessoa que pratica esse tipo de crime monta uma estratégia para atingir o maior número possível de vítimas. Ela sabe que o discurso de 10% ao mês não vai colar. Então, antigamente as pessoas faziam isso, rendimento de 10, 20, 30% ao mês, para atrair, né, as pessoas gananciosas, né? Ali fala que, ó, ele prometia no mínimo 2%. Certo?
Anota isso aí na sua mente, 2%. Mas citava que teve mês que teve 5, 6% de rendimento, como forma de tentar convencer aquela pessoa a confiar nele. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Aí aqui a gente tem que criar alguns argumentos, certo? Então, quando você cria um fundo de investimento, tem um contrato, certo? Beleza, partindo dessa premissa que temos um contrato e que você deve honrar com esse contrato todo mês dentro do fundo de investimento, o fundo de investimento, de acordo com as outras reportagens, logo que estourou a notícia, falavam que era 2%. Né? Aí nessa reportagem aqui, o delegado afirmava que o mínimo era 2%, mas estava que teve meses que teve 5 e 6% de rendimento. Mas isso estava no contrato, realmente? Ah, é renda variável. Esse mês eu te pago no mínimo 2, mas pode variar entre 5 e 6%. Se isso estava no contrato, aí, né, beleza, tá errado essa informação aqui. Agora, o que está acontecendo aqui é um acréscimo, né? Então, falar que é, o lucro era exorbitante, tá longe de ser verdade. Porque quem opera day trade sabe que 2% num dia é muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. 5, 6% já é algo mais difícil. Mas também não é impossível. O grande ponto aqui não é o que ele prometia aos investidores, é o que estava no contrato. Não é verdade? Então o que estava no contrato, 2% fixo. O que ele falava, o que ele deixou de falar, dane-se, né? Se estava no contrato que era 2%, era 2% que ele pagaria. Então veja como eles distorcem, né? Que eles usaram uma falácia que chama-se a falácia da autoridade. Eles distorcem os fatos para apelar, né, para você que está assistindo, lendo, né, a informação, assistindo o vídeo da reportagem, você se sensibilizar ainda mais com as pessoas que caíram no golpe. E, além disso, né, colocar no teu subconsciente que qualquer tipo de investimento que pague 2, 5, 6% ao mês é furada. E eu vou dizer para você que isso é uma grande mentira, né? É verdade que não existe investimento lucrativo, né, que pague hoje mais que 2%, que se sustente a longo prazo. Passando de 2%, eu diria que já rendimentos de risco, né? Renda variável, já passou disso, já fica uma renda variável aí. Tá? Mas prometer 2%, gente, é algo realmente razoável. A maioria dos fundos de investimento prometem isso, tá? Entre 1,5% 2% ao ano. Então, ele tá errado em ter criado fundo, vamos deixar isso bem claro. Sim. Só que o que a gente está combatendo aqui nesse vídeo é a informação e na verdade, a desinformação que estão passando a respeito dos fatos do Gabriel Pinotti sendo acusado, tá? Então ele fala, né, ó, que ó, ressalta que eles não correspondiam à realidade. Porra, gente, o cara teria que pesquisar um pouquinho mais a respeito de day trade para saber que isso de fato é uma falácia das grandes, né? Aí vai, como que o dinheiro das vítimas era usado? Aqui tem outra falácia forte, forte, forte. O dinheiro das vítimas era usado para a aquisição de veículos de luxo, casa e condomínio, viagens e manutenção de um estilo de vida exorbitante e ostentador. Lembra lá do resultado que você tinha o acusado, o golpe, que era o crime que ele cometeu, o resultado, né? Aí fala que tá falando das vítimas. Viu agora como estão fechando a lacuna da argumentação? Então ele fala que é aquisição de veículos de luxo, casa em condomínio e viagens. E o que isso resultava? Manutenção do estilo de vida exorbitante e ostentador. Então, aí ele usa de volta a narrativa do delegado, né? Verificamos que ele pegou esse recurso que era inicialmente para o projeto financeiro, que já era errado, já era crime, fato, verdade. E ele utilizou em proveito próprio, adquirindo bens de luxo, sustentando um estilo de vida exorbitante, afirma o delegado. Tá. Só trazendo um adendo aqui, né? Que o fato dele vender curso, né? O fato de ele operar no mercado financeiro, conforme ele diz, há mais de 6, 12 anos, não lembro.
O cara não pode ter ficado rico por causa disso, né? Ele só ficou rico porque ele aplicava golpe. Ah, gente, poxa, é uma inocência muito grande das pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, né? Eu não tô defendendo ele aqui, gente. Eu tô atacando a notícia, porque isso aqui é uma tremenda mentira. Entendeu? O fato dele ter carro, o fato dele viver num condomínio de luxo, o fato dele ter viajar e ter um estilo de vida exorbitante, pode ser fruto também do próprio ganho financeiro dele como day trader. É lógico que possivelmente o fundo de investimento ajudou nisso, com certeza, né? Que se ele estava desviando dinheiro, beleza. Mas a gente não pode deixar de ver que nas outras notícias também funcionou por 4 anos esse esquema. Então as pessoas receberam durante 4 anos, gente. 4 anos funcionou bem esse esquema. E só agora isso explodiu. Então quer dizer, quando as pessoas foram lesadas, elas foram atrás. Mas as pessoas também são culpadas por aderirem a um esquema, né, de investimento que é contra a lei, porque ele não tinha a credencial da CVM. Então as pessoas são tão culpadas, né? O brasileiro tem a mania de fazer esse tipo de coisa, né? Sempre pelo caminho mais rápido, né? E daí, quando foram lesadas, foram à justiça, né? Então, de Santos, as vítimas também não tem muita coisa, né? Tá certo que elas precisam ser ressarcidas, e eu concordo, e a justiça deve prevalecer nisso. Mas, né, também a gente tem que levantar nesse vídeo aqui que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de noção antes de fazer seus investimentos e procurar realmente ver se a pessoa tem credencial, se a pessoa é confiável ou não, né? E o que essa matéria está mostrando aqui é uma desinformação muito grande para mostrar para você que você ter casa, você ter veículos caros e você fazer viagens e manter um estilo de vida bom na internet, isso aí só pode ser fruto de você ser um golpista. Quando na verdade, né, muitas vezes, eu digo aí por experiência própria de pessoas com quem eu convivo, né, é fruto de muito estudo, né, muita dedicação para pessoas, né, ter frutos aí com o day trade. Vamos lá. Era uma espécie de pirâmide financeira? Aqui entra de fato uma coisa que pode ser realmente verdade, né? Mas foge um pouquinho do esquema de pirâmide financeira. Ali fala que teria características, né, de pirâmide financeira. Então aqui pode ser que ele se safe dessa acusação, né, de pirâmide financeira. Então, ó, esse tipo de crime pega o dinheiro das pessoas para ele sustentar ao longo do tempo. É necessária essa gestão dos capitais das vítimas. De tempos em tempos, uma ou outra vítima queria resgatar o valor aplicado desse fundo e ele tem que pagar, até mesmo para o esquema sustentar. Nesse cenário, a gente identificou características de pirâmide financeira. Então, a Polícia Federal suspeita, né, disso, mas de fato vai ter que apurar, né, provavelmente com quebra de sigilo bancário, para ver se de fato como funcionava a gestão do dinheiro dele com respeito a pagamentos para as pessoas e com respeito ao uso desse dinheiro para uso fruto próprio, né? Porque se ele pegou esse montante de dinheiro, fez operações e foi lucrativo com isso, problema é dele, o que ele fez com o dinheiro dele. Se ele pagava as pessoas em dia, né? Problema é das pessoas também. A única acusação aqui até agora dessa reportagem que realmente prova que ele é acusado é de não ter a certificação necessária para criar um fundo de investimento. E o que o influencer alegava com as vítimas reclamavam. Ali fala, ó, olha só como que eles apelam pro teu sentimento. Ao mesmo tempo que ele desfrutava de carros, casas e viagens, como se fossem coisas erradas, veja a que ponto a gente chega, né? Por outro lado, o influencer recebia mensagem de vítimas desesperadas por não receberem o lucro prometido. Poxa vida, 4 anos funcionou o esqueminha e agora que tá começando a desencadear o negócio, as pessoas começaram a chorar e a reclamar. Ah, Globo, me poupe, né? Com resposta, Gabriel Pinotti alegava que havia aberto uma ação declaratória de insolvência civil, né, por conta dos pagamentos terem se tornado insustentáveis. Aqui é uma jogada de mestre
que pode dar certo e ele pode se safar de ser preso, tá? Se ele realmente tiver um advogado muito bom, eu acho pouco provável que ele vai ficar preso, gente, que ele vai ser condenado, né? Até por causa da justiça brasileira aí. Então, né, ali fala, né, das pessoas daí que foram vítimas e coloca todo um sensacionalismo que até mesmo tem nas outras reportagens dos links do outro vídeo que eu deixei pra vocês, né? Que pessoas que tratamento de câncer, perdeu 75 mil. Quem que, gente, vai colocar 75 mil reais pra uma pessoa operar pra pagar tratamento de câncer? O outro tá desempregado, fez empréstimo pra colocar no fundo de investimento. A que ponto chega a ganância das pessoas, não é verdade? Então são pessoas que, olha, eu não tenho, vou ser sincero, eu não tenho dó, porque são pessoas gananciosas que fazem esse tipo de coisa, né? As pessoas têm que ser restituídas por isso? Tem, porque o que ele fez é crime, né? O fato dele não dele ter criado um fundo de investimento, né, e não ter a credencial necessária aqui no país para fazer esse tipo de coisa. Agora, das outras coisas que ele está sendo acusado, olha, eu vou falar para você, é bem pouco provável que ele vá ser condenado, tá? E vamos agora, finalmente, a falácia aí que essa reportagem cometeu aqui. E que alguns de vocês nos comentários do outro vídeo também fizeram, né, nos seus comentários, o que é muito comum dentro de debates. Então a primeira falácia que a gente tem aqui é a falácia do espantalho, né? Que o debatedor ele vai usar o argumento do outro, criando uma caricatura dele para rebatê-lo, né? Então, ali fala, né? Veja um exemplo utilizando também acerca da legalização das drogas. Você disse que é a favor da legalização por isso ou por aquilo, que se vê, se aproveita para dizer que é um absurdo querer que as crianças usem maconha ou crack em uma sala de aula. Quando, na verdade, né, nunca foi citado isso. Então, criou-se um espantalho. Criança, crack, mas em nenhum momento essas coisas foram colocadas dentro do argumento, né? Então você vê a falácia do espantalho dentro dessa notícia aí. E tenho certeza, se você for uma pessoa esperta, você vai identificar aonde está a falácia do espantalho nessa reportagem. Aí vem a autoridade do apelo à autoridade, né? Porque a Polícia Federal, igual alguns comentários, né? No outro vídeo, não dá ponto sem nó. Ah, gente, menos, né? Menos, muito menos. Eu até comentei lá, né? Já aconteceu, infelizmente, já aconteceu dentro do meu âmbito familiar de pessoas serem presas pela Polícia Federal junto com a Polícia Civil por uma investigação ruim, serem acusadas falsamente de coisas, ficarem presas por coisas que não cometeram, tá? Então, esse apelo à autoridade, infelizmente, é uma falácia muito forte utilizada nos mídias, né? E a Polícia Federal, eu vou dizer pra vocês, existem realmente pessoas comprometidas, mas, infelizmente, a gente não pode confiar 100% nas nossas autoridades de investigação. Acontecem falhas, gente, e acontecem falhas bizarras que chegam a indignar a pessoa civil, né? Então eu digo com autoridade que você não pode confiar 100% no que a Polícia Federal diz, no que uma reportagem diz, porque se você não está vivendo a situação, pode ser que nem tudo que estejam dizendo é realmente de fato a verdade. E uma coisa é certa, gente. Polícia Federal nunca vai assumir que errou numa investigação. Sempre vai jogar pro promotor e o promotor que se vire em acusar as pessoas. E a outra falácia que foi colocada aqui é a falácia as falácias indutivas. Então ela usa a lógica das generalizações, que foi usado também nessa reportagem. Por quê, né? Generalizando tudo o que o Gabriel Pinotti fazia. Então estava generalizando no fato dele ser um influencer, generalizou o fato dele
fazer vídeos de matérias educativas, né? Ter o canal dele e generalizou o fato dele vender curso. Como se todas essas coisas fizessem parte do golpe. Quando na verdade o único golpe que ele aplicou foi ter criado o fundo de investimento sem ter a real credencial para isso e as pessoas caíram, né? Ele poderia usar isso como um chafariz, mas a falácia da indução tá muito forte também nessa reportagem. E você? O que você acha de tudo isso? Deixa aí nos comentários e eu quero ver o que você pensa. Forte abraço e até o próximo vídeo.